Olá, sejam bem-vindos ao segundo tópico da nossa disciplina. Nesta aula, nós vamos conversar sobre ética profissional. Mas o que é ética profissional? Qual a importância? E quais as condutas mais valorizadas no mundo corporativo? E para você, o que é ética? Quais comportamentos ou atitudes você considera como certo, como errado, como ético, até mesmo como antiético? Pare para pensar um pouquinho. Você já pensou? Já refletiu? Antes de nós começarmos a falar sobre ética profissional, vamos entender qual a diferença entre ética e moral. Ética vem do grego ethos e é uma parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, os princípios que distorcem ou disciplinam e orientam o comportamento humano. Ou seja, a ética, ela tem como papel nortear a conduta humana, a fim de promover um equilíbrio no comportamento humano. Moral vem do latim moralis e é o conjunto de valores, normas e noções do que é certo e também do que é errado, de modo que estas regras estejam dentro de uma determinada cultura ou então da sociedade. Ou seja, a moral, ela tem influência diretamente na cultura, na educação, na tradição e no comportamento humano. Immanuel Kant, filósofo alemão, ele dizia que tudo o que não puder contar como fez, não faça. Trazendo esta frase para o comportamento ético, ele quer dizer exatamente que todo aquele comportamento, toda aquela atitude que nós vamos ter a certeza que teremos vergonha de comentar, de falar para alguém, então é interessante que a gente nem realize essa atitude, que a gente nem cometa esse ato. Vamos falar então sobre ética profissional. Ética profissional é o conjunto de valores e normas responsáveis por orientar a conduta do indivíduo no ambiente de trabalho em todas as situações relacionadas à organização, ou seja, ao mundo corporativo, a fim de que sua reputação ela seja preservada. Ou seja, ser ético profissionalmente, antes de tudo, agir dentro dos padrões determinados por aquela organização. É proceder bem e não prejudicar o outro. É imprescindível para a conquista do sucesso no mercado que nós tenhamos uma conduta profissional ética. E qual a importância de termos um comportamento ético dentro da organização? Primeiro, esse comportamento ele vai melhorar o clima organizacional. Então, a importância é no sentido de contribuir e garantir o bom andamento das atividades, que vão favorecer o clima organizacional de forma mais sadia e também de forma mais harmoniosa. Um outro aspecto também da importância da ética profissional no mundo corporativo é a confiança do grupo. Ou seja, a partir do momento que os funcionários percebem que existe ali um comportamento ético, eles vão desenvolver muito mais a confiança entre si e, consequentemente, gerando o aumento da produtividade. Isso de forma bem natural. Como também isso traz para a empresa uma imagem positiva, uma imagem também de credibilidade e de forma muito natural os funcionários vão poder atingir os objetivos da organização. Então, um clima organizacional onde é observado
a ética profissional, isso gera muito mais comprometimento de todos os funcionários, gera um engajamento. Em se tratando de ética no mercado de trabalho, o filósofo Mário Sérgio Cortella afirma que é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. As grandes organizações, elas procuram estabelecer códigos de conduta, a fim de orientar os colaboradores, a fim de apresentar para eles qual o comportamento desejado pela organização. Então, a partir do momento que os colaboradores, eles têm o conhecimento, eles têm a ciência, eles são treinados, são orientados de qual a conduta esperada pela organização, então eles vão entender que nem todas as atitudes, todos os comportamentos, até mesmo que eles tenham adquirido, é considerado como um comportamento normal. Então, o Código de Ética Corporativo, ele serve como um sinalizador, ele serve como uma bússola para orientar o colaborador de quais as condutas esperadas pela organização. Aquilo que ela entende que é um comportamento adequado, um comportamento aceitável, mas também aquele comportamento que não é aceitável. Ou seja, o Código de Ética Corporativo, ele tem como objetivo padronizar as atitudes que cada pessoa precisa ter dentro da organização. Então, esses códigos de condutas internos ou estatutos específicos de cada empresa, é importante que os colaboradores eles atentem para ele, a fim de que os objetivos, tanto individuais, setoriais e organizacionais, eles sejam alcançados. E uma das formas que as empresas têm de aplicar a ética profissional é mostrar exemplos práticos. Alguns exemplos que eu trago aqui para vocês, como honestidade, comprometimento, humildade, respeito, transparência, responsabilidade, são alguns exemplos. Então, ao observar a ética no ambiente de trabalho, é possível salientar que ela traz à própria carreira dos colaboradores, dos funcionários, uma possibilidade também, inclusive, de crescimento. Consequentemente, outros valores também, como citados aqui, honestidade, respeito, comprometimento, transparência, humildade, eles são grandes aliados para a construção também dessa carreira dos seus funcionários. Qual a postura profissional? Como apresentar para os colaboradores? Qual a postura adequada, qual a postura esperada pelas organizações? Antes de tudo, é importante a gente entender o que é postura profissional. Então, postura profissional é o conjunto das suas características pessoais e as atitudes tomadas no ambiente de trabalho. Então, a sua postura no trabalho é formada por sua conduta ética, por seus hábitos, por suas habilidades, por seus conhecimentos, comportamentos e atitudes. Existe uma pesquisa que fala que 85% dos desligamentos nas organizações se dá em virtude da postura, ou seja, das competências comportamentais. É importante o investimento das organizações no código de ética, no código de conduta, onde possa dar essa direção aos colaboradores. Trago aqui para vocês alguns aspectos, alguns pontos que é importante serem destacados. Atentar-se ao linguajar. Então, é muito importante nós cuidarmos da forma como nós nos direcionamos. Dentro de uma organização, nós estamos lidando com pessoas de várias hierarquias. Então, independente da hierarquia,
a pessoa com a qual eu estou me direcionando, é fundamental que eu também cuide do meu linguajar, ter o cuidado de não se expressar através de gírias, pontualidade também é um outro ponto que vale a ser destacado, uma outra característica. Então, vale ressaltar, inclusive, que pontualidade não é uma qualidade, pontualidade é uma obrigação. Então, imagina só, chegar atrasado numa reunião. Então, isso tudo acaba trazendo também uma imagem negativa sua. Então, procurar ser pontual nas reuniões, procurar ser pontual também na entrega das atividades. Evite fazer fofocas no ambiente de trabalho. Então, é importante afastar-se de pessoas que ficam trazendo e levando conversinhas. Então, muitas vezes, essas conversinhas se dão naqueles momentos de um cafezinho. Então, nesses momentos, procurar evitar. Respeitar a privacidade do colega. Então, respeitar, inclusive, no que se refere a gavetas, a armários, a utensílios do dia a dia, mesmo que seja num ambiente de trabalho, mas respeitar essa privacidade do colega. Evitar fazer fofocas no ambiente de trabalho, acabei repetindo aqui. Praticar a empatia, se colocar dentro no lugar do seu colega de trabalho, entender as dificuldades que ele passa, procurar também dar apoio. Então, praticar a empatia é muito importante para que todo esse conjunto de um ambiente harmonioso, né, de um clima organizacional mais favorável, ele possa surtir um efeito maior dentro da organização. Desempenhar seu papel com excelência, né? E quando nós falamos desempenhar o papel com excelência, é importante entender que esse papel com excelência é realmente dar o nosso melhor, né? É não ser aquele profissional que apenas faça aquilo que foi solicitado, ou seja, somente o arroz com feijão, mas também use da sua criatividade. Então, procure dar o seu melhor. Sempre siga as políticas da empresa para ter uma postura profissional. Então, se a empresa ela tem um código de conduta, é importante que você se direcione, que você se balize, se oriente através desses procedimentos, desses códigos, dessas diretrizes da organização. Jamais chame o cliente de querido, de meu bem, de meu benzinho. Então, tratar o cliente realmente de forma profissional. Então, a partir do momento que nós tratamos o cliente com uma intimidade maior, isso já ultrapassa, digamos assim, a esfera profissional. Você acaba dando margem também para que esse cliente ele possa tirar algum tipo de brincadeira, algum tipo de piada e que possivelmente isso pode lhe deixar numa situação posterior de constrangimento. Não faça ligações pessoais demoradas, principalmente se for namorar. É muito desagradável no ambiente de trabalho. De repente você parar ali a sua atividade, o seu trabalho, para poder ligar para alguém, principalmente como fala aqui, para namorado, para esposa. Claro que tem situações que a gente precisa atender uma ligação, não tem como você deixar de evitar, mas aquelas ligações que você entende que vai ser demorada, que é um assunto pessoal, deixe para realizar essa ligação no seu momento de intervalo. Então, no momento de trabalho, procure realmente, como nós vimos aqui anteriormente no outro tópico, desempenhar seu papel com excelência. E desempenhar o papel com excelência é você dar total atenção naquela atividade no qual você foi contratado para realizar. Estar sempre preparado no local em que o chefe espera encontrar. Tem um ditado que diz que o gato, quando não está, os ratos fazem a festa. Então, trazendo essa analogia para o mundo corporativo, é exatamente isso. É nós estarmos preparados no nosso ambiente de trabalho, independente do nosso gestor estar ou não
na sala, está ou não dentro da organização. Ou seja, é você ser profissional, é você continuar realizando as suas atividades com excelência, com presteza, com solicitude, com responsabilidade, com comprometimento, tá? Independente do seu gestor estar ou não presente na sala ou estar ou não dentro da organização. Um outro ponto também importante em relação à utilização de ferramentas de comunicação dentro da organização. Nós sabemos que a comunicação hoje é um dos aspectos mais importantes. Então, existem várias ferramentas de comunicação. Existe o telefone, existe também painéis, existem chats, existe inclusive o e-mail. Então, o e-mail é uma ferramenta de comunicação profissional. Então, apesar de ser um documento, é importante nós entendermos também como utilizar essa ferramenta, né? Não é tão formal como uma carta, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos alguns cuidados especiais, né? Como, por exemplo, ter cuidado com a ortografia, tá? Ter cuidado também em não utilizar letras maiúsculas, porque isso passa para o outro de que você está tendo uma atitude de grosseria, como se você estivesse gritando. Então, entender também que numa corrente de e-mails, tá? Eu só devo enviar um e-mail do assunto que está sendo tratado, né, para as pessoas envolvidas naquele assunto. Tá? Um outro cuidado também com o e-mail é evitar de repassar correntes, né, para utilizar o e-mail corporativo como um e-mail pessoal. Então, todos esses cuidados são importantes, nós entendermos o uso adequado da ferramenta do e-mail. Tá? Lembrando ainda que em muitas organizações existe inclusive uma área de tecnologia da informação, onde eles também eles fazem todo esse acompanhamento, né, de como as pessoas estão utilizando o e-mail da organização, de como as pessoas também estão utilizando, acessando inclusive sites. Então, um outro aspecto, utilizar sites que sejam relacionados à natureza do seu trabalho. Eu trouxe aqui para vocês uma atividade. Tá? Para realizar essa atividade, vocês vão ter que clicar no link aqui abaixo, mas nos próximos slides eu vou deixar aqui para vocês um tutorial de como vocês vão realizar essa atividade. Então, é um joguinho relacionado a questões éticas profissional. Nesse tutorial, clicando neste link, você vai abrir essa tela, onde você vai digitar o seu nome. Em seguida, você vai clicar onde tem começar. Em seguida, você vai ser direcionado para essa outra página. Tá? Nesta página, você também vai clicar onde tem começar, nessa setinha. Essa atividade ela vai ser realizada com o tema de palavra faltante. Por exemplo, nessa primeira questão, ser ético significa muitas vezes perder dinheiro, tá? Então, nessa lacuna aqui em branco, e benefícios, o que é que você vai fazer? Você vai escolher uma dessas três palavrinhas que estão nesse retângulo colorido. Então, nós temos caráter, status e tolerância. Escolhe uma dessas palavrinhas e arrasta para dentro desse retângulo branco. Nós temos aí 10 questões, então participe desse joguinho, é muito interessante, eu aguardo por vocês. Então, bom estudo e até a próxima aula. Tudo de bom, tchau, tchau.